Tratando então agora de um sistema com transferência de calor unidimensional em regime transiente, nós temos essa equação de conservação associada ao termo de acúmulo e o termo de transporte convectivo. Lembrem que nós ainda estamos temporariamente omitindo o termo de convecção e aqui nesse caso o termo de geração, o termo fonte, ele não vai ter grande novidade em relação ao que foi feito anteriormente, então nós vamos concentrar no tratamento apenas dessas duas parcelas. Então é o caso unidimensional transiente, sem a parcela de convecção e sem o termo fonte. Então, um dos formalismos para obter essa equação é proceder à sua integração ao longo de um elemento de volume. Então, a integral é definida agora por uma integral dupla, porque como tem uma parcela associada ao tempo, essa integração é feita entre as paredes ou as superfícies que delimitam o elemento de volume, é uma integral espacial, e aqui uma integral ao longo do tempo. A gente, num caso transiente, nós discretizamos o tempo também, entre dois intervalos, t e t mais ΔT, então é um salto de tempo equivalente a ΔT. Então é uma novidade em relação aos casos anteriores. Anteriormente nós estávamos discretizando apenas as dimensões do domínio e gerando volumes de controle, agora a gente discretiza o tempo também. E vamos obter soluções que vão marchar ao longo do tempo em saltos equivalentes a ΔT. Então estamos integrando o lado esquerdo da equação e aqui fazendo a integração do lado direito. Então as duas integrais são semelhantes, né? O procedimento de integração é semelhante e isso será feito para a obtenção de uma equação algébrica que vai gerar mais uma vez uma equação linear expressando as temperaturas nos pontos nodais e dos seus vizinhos. Então, o procedimento de tratamento aqui para fazer a integral, vocês notem que a gente está fazendo uma integração entre esse intervalo de distância da face da esquerda até a face da direita do volume de controle e entre o tempo t e t mais ΔT. Então, o que foi feito para poder passar o ρ e o Cp para fora é que foi considerado que no interior do elemento de volume, nesse intervalo de tempo, os valores de ρ e Cp ficaram constantes. É claro que para o próximo intervalo de tempo, esses valores podem ser atualizados e necessariamente isso vai ocorrer. Então, integrando aqui o lado direito, a gente obtém essa expressão que está aqui. ρCp, a integral de dx é ΔX, e a integral da variação da temperatura vai nos dar o valor da temperatura no ponto P no instante t mais ΔT, menos a temperatura no instante, na posição P avaliada no instante t. Isso dividido pelo intervalo transcorrido. Para a notação não ficar muito carregada, a partir de agora eu vou utilizar a seguinte notação. Temperatura no instante t vai ser designada pelo superescrito 0 e a temperatura no instante t mais ΔT pelo superescrito 1. Então, neste caso, o que foi considerado, eu já tinha informado antes, é que a temperatura ρ e o Cp eles são uniformes no interior do volume de controle, mas podem ser e serão atualizados em função do tempo. Para integrar a parcela do lado direito da equação, a que está associada à transferência de calor por condução, nós temos que proceder novamente à integração. Aqui foi feita a integração em função da direção x, então nós obtemos o valor da condutividade na interface, assumindo mais uma vez que a variação de temperatura com a posição ele é linear, nós podemos expressar então os gradientes. Isso aqui seria o gradiente multiplicado pelo KE dividido pelo ΔX, isso aqui seria, pelo ΔX, isso aqui seria o fluxo na face da direita, e isso aqui o fluxo de calor na face da esquerda. Então, essas duas parcelas são resultados da integração de K dt dx entre as faces W e E minúsculos. Nós temos que fazer a integração também em função do tempo. Para fazer isso, nós temos que formular alguma consideração relativa a como que TE, TP e TW variam no intervalo de tempo T e T mais ΔT. A forma, a consideração que for feita, ela vai definir o tipo de algoritmo matemático que nós estaremos utilizando para proceder a essa integração. Basicamente, nós vamos ver aqui 3 algoritmos já estabelecidos que consideram diferentes variações de TP ao longo desse intervalo de tempo. Não só TP, mas TW e TE também.
Então, a integral, aqui pegando uma temperatura qualquer, tomei como exemplo Tp, nós temos que integrar esse valor entre T e T mais ΔT, e uma forma simples de proceder a essa integração é falar que o resultado dela é uma média ponderada entre os valores das temperaturas no instante de tempo T mais ΔT e no instante de tempo T, que são designadas aqui pelos superescritos 0 e 1, como já tinha sido informado anteriormente. O F é um fator de ponderação, que vai informar qual que é o peso dessas duas temperaturas na hora de fazer essa média ponderada. Então, procedendo a essa integral, dependendo do valor de F que nós fornecemos, nós vamos ter diferentes esquemas de solução. Os valores de F mais tradicionais são 0, 0,5 e 1. Cada um desses valores de F correspondem a um esquema diferente de integração. Então, agora, substituindo aquela equação que foi vista no slide anterior, para cada uma das temperaturas que estão envolvidas no cálculo, o lado direito da equação fica dessa forma que é apresentada aqui. Fica uma parcela do gradiente só com as temperaturas no instante de tempo T mais ΔT e uma outra apenas com parcelas relativas à temperatura no instante de tempo T. Eu solicito que vocês façam a verificação dessa equação, pausem o vídeo, façam esse desenvolvimento e comparem com a equação que é apresentada aqui. Então, fazendo um algebrismo e desmembrando os termos na equação anterior, a gente pode reescrevê-la nessa forma que está aqui. Eu, mais uma vez, introduzi uma simplificação na notação e agora as temperaturas sem superescrito, elas correspondem às temperaturas no instante de tempo T mais ΔT. Então, nós temos a equação no instante de tempo no ponto P para T mais ΔT em função da contribuição dos vizinhos, à direita, à esquerda, e agora aparece um outro vizinho, que seria o vizinho no tempo, que seria o valor do ponto P no instante de tempo anterior, no tempo T igual a T. Então, agora, as equações, os coeficientes, eles ficam nessa forma, o F é aquele fator de ponderação que foi definido anteriormente, e aqui embaixo nós temos as definições para os coeficientes AE, AW, AP0, que é o que está relacionado ao termo transiente, e o AP ele é definido como essa soma. É o F vezes AE, F vezes AW, mais AP0. Mais uma vez, solicito que vocês façam a verificação dessa equação. Então, dependendo do valor de F que utilizarmos, nós teremos diferentes esquemas de discretização. Os três esquemas que vamos considerar seria o esquema chamado explícito, onde o F é igual a zero, o esquema denominado na literatura de Crank-Nicolson, onde o F é igual a 0,5, e o esquema implícito, onde é considerado o valor de F igual a 1. Então, cada um desses esquemas vai gerar uma equação de discretização diferente, né? E nós vamos comentar um pouco sobre as vantagens e limitações de cada um deles. Graficamente, nós poderíamos representar esses três esquemas dessa forma, imaginando aqui na ordenada os valores de temperatura e na abscissa valores de temperatura. Aqui só a variação entre T e T mais ΔT, TP0 e TP1, que seria temperatura no instante de tempo T, e temperatura no instante de tempo T mais ΔT. Então, no esquema explícito, é como se estivéssemos assumindo que ao longo de praticamente todo o intervalo ΔT, a temperatura se mantivesse no valor Tp0. Então, nesse caso, o valor de F é igual a zero. O valor de Crank-Nicolson ele assume uma variação linear neste intervalo. Então, o F é igual a 0,5, ele considera contribuições equivalentes da temperatura Tp0 e da temperatura Tp1. E, finalmente, o esquema implícito adota o valor de F igual a 1, e aí é como se assumíssemos que durante praticamente todo o intervalo ΔT, a temperatura se mantivesse em Tp1. Se pensarmos fisicamente numa situação como essa, que é uma de aquecimento, nós conseguimos visualizar que esse esquema com F igual a 1, ele é um pouco mais realista. Quando estamos aquecendo o material, é natural que a gente imagine que o aquecimento dele seja mais rápido no início do tempo,
porque uma vez que ele vai se aquecendo, a temperatura dele vai se aproximando mais da temperatura do meio que o está aquecendo, e aí a tendência de termos uma curva, se não tão extrema como essa, mas com um perfil aproximado desse aqui. Então, cada um desses esquemas agora será apresentado e nós discutiremos vantagens e desvantagens de cada um deles. Primeiramente, o esquema explícito. Nesse esquema explícito, F é igual a zero, e aí o interessante que justifica o nome dele é que a gente verifica que a temperatura no instante de tempo futuro, T mais ΔT, ela só depende de temperaturas no instante de tempo atual, que são valores conhecidos. Então, todos esses valores aqui são conhecidos, o que nos permite obter uma equação explícita para a temperatura no ponto P no instante de tempo T mais ΔT. Os coeficientes nós já vimos anteriormente, com F igual a zero, a gente gera esse conjunto de coeficientes, AE, AW, AP0 igual a AP. Então, esses são os coeficientes a serem utilizados nessa equação. Nós vamos examinar agora essa equação à luz daquelas 4 regras que enunciamos em vídeos anteriores. Vimos anteriormente, uma das regras que foi enunciadas pelo professor Patanca especifica que os coeficientes da equação de discretização, que eles tenham todos o mesmo sinal. Nós optamos pelos sinais positivos. Então, verificando a equação de discretização para o método explícito, a gente constata que essa regra não é satisfeita já de modo garantido, uma vez que nós temos um parâmetro aqui, um coeficiente da temperatura no instante de tempo anterior, que é obtido pela diferença entre AP0, AE e AW. Eu substituí a definição desses 3 coeficientes, e aí o que a gente chega à conclusão é que esse parâmetro, menos esse, que é o AE, menos AW, ele tem que ser maior que zero. Para verificar a implicação disso, de uma forma simples, eu assumi KE igual a KW, ΔXE igual a ΔXW igual a ΔX, substituí essas considerações aqui nessa equação, e o resultado indica que, para garantir o cumprimento dessa segunda regra, o valor de ΔT tem que ser menor que o produto de ρ, que é a densidade, calor específico do meio, ΔX ao quadrado dividido por 2K, que é a condutividade térmica do material. Isso aqui é um critério importantíssimo, porque mostra que nós não podemos escolher arbitrariamente ΔT. Essa escolha do ΔT depende do produto de ρCp ΔX ao quadrado sobre 2K. Então, se, por exemplo, nós refinamos a malha num estudo de independência de malha e fazemos, por exemplo, ΔX cair pela metade, o salto de tempo ele tem que acompanhar isso, ser menor, para garantir a estabilidade do método, para garantir que não tenha nenhum coeficiente negativo, que nós já vimos anteriormente, que pode induzir a uma solução que tem um comportamento oscilatório. Então, esse método explícito, apesar da simplicidade dele, de termos uma equação explícita em função das temperaturas nos vizinhos no instante de tempo anterior, e como vizinho aqui eu estou considerando os vizinhos geométricos e os vizinhos no tempo também, mas essa restrição ela vai implicar em termos que satisfazer este critério. Não temos escolha, não temos absoluto controle sobre a escolha de ΔT e ΔX. Uma escolha afeta a outra. Então, esse método não é incondicionalmente estável. Ele tem um critério de estabilidade. Quando usamos F igual a 0,5, nós estamos implementando o esquema de Crank-Nicolson. A equação agora é essa. Vocês já observam que ela agora já tem, na temperatura do ponto P, no instante de tempo T mais ΔT, ela já depende das temperaturas E e W nesse instante de tempo também, e tem a contribuição das temperaturas também no instante passado, tanto dos vizinhos à esquerda e direita, quanto também do próprio ponto no instante de tempo anterior. Para essa configuração,
nós temos aqui os valores de AE, AW, AP0 e AP. Mais uma vez, nós vamos verificar se esse método é incondicionalmente estável ou não. Para isso, nós vamos verificar se esses coeficientes que aparecem aqui nessa equação, se eles vão ser sempre positivos. Fazendo essa verificação, nós vemos que para o termo TP0, o coeficiente dele vai ser obtido por essa expressão, e mais uma vez nós não podemos garantir que ele vai ser sempre positivo, uma vez que temos aqui diferença do AP0 menos AE sobre 2 menos AW sobre 2. Fazendo a substituição das definições desses termos, nós chegamos nesse critério, que também com essas considerações simplificadoras para facilitar a visualização, nós observamos que, de novo, há uma dependência do ΔT com ΔX. É uma relação um pouco mais flexível que aquela anterior, porque vocês lembram que no slide anterior aparecia um 2 aqui dividindo, então nós podemos usar um salto de tempo um pouco maior, mas efetivamente ainda há um critério de estabilidade nesse caso. Esse método de Crank-Nicolson ele não é incondicionalmente estável. Nós temos que satisfazer esse critério aqui em termos de escolha de ΔT e ΔX para garantir que os coeficientes todos vão ser positivos. Finalmente, nós temos o método implícito, que é aquele que é obtido com valores de f igual a 1. A equação obtida é essa. Vocês notem que agora a temperatura no ponto P ela depende das temperaturas no ponto E e W no instante de tempo T mais ΔT. São temperaturas que não são conhecidas, que também vão ter que ser determinadas, e a temperatura no ponto P no instante anterior. Então, aqui as definições dos diferentes coeficientes, e o que a gente observa é que, com esta formulação, nós podemos garantir que todos os termos vão ser positivos. Podemos afirmar, então, que esse método implícito ele é incondicionalmente estável. A única limitação que ele tem, e que o Crank-Nicolson também apresentava, é que a solução numérica dele é um pouco mais trabalhosa, ou deles é um pouco mais trabalhosa que aquela do método explícito, onde tínhamos uma equação explícita para a temperatura em função de temperaturas que eram todas elas conhecidas. Agora a gente tem que implementar um algoritmo de solução um pouco mais elaborado, Gauss-Seidel ou o método TDMA, e desenvolver uma iteração dentro do salto de tempo para certificar que nós estamos com convergência, uma vez que nós podemos ter não linearidades associadas às variações das propriedades físicas, condutividade, calor específico com a temperatura. Finalmente, nós apresentamos a solução final para o método implícito, agora voltando com o termo fonte. Essa mesma alteração poderia ser feita nos outros dois métodos, o de Crank-Nicolson e o explícito. Então, temos aqui a equação para a temperatura no ponto P, todos os coeficientes, agora com o termo constante, com a parcela constante do termo fonte e com a parcela linear do termo fonte. No próximo vídeo, nós generalizaremos essa equação para situações bi e tridimensionais.